sem conhecer as demandas da igreja. O máximo que você fará por ela é esperar que ela tenha o seu último suspiro, para depois, de forma hipócrita, você dizer: que triste. Quer dizer que a minha igreja fechou? Coisa tão triste. Meu Deus do céu. Nunca imaginei que chegaria a isso. Hipócrita. Mentiroso. Mentirosa. Se você de fato se preocupa com a igreja, você pergunta, você quer saber qual é o estado dela, como ela tem passado. Como está a igreja que você frequenta? Como ela está? O texto que nós vamos meditar se encontra no livro de Neemias. E se Deus assim permitir, nós faremos uma série de sermões em cima do livro de Neemias. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, imagine essa situação. Imagine que você faz uma longa viagem e, ao chegar na casa de um fiel irmão em Cristo, a primeira coisa que esse irmão pergunta para você é o seguinte: como andam as coisas na igreja? Desde que eu precisei sair de lá, eu não tenho nenhuma notícia da igreja. Por favor, não se constranja em dizer-me tudo o que você sabe em nome de Deus. O que você diria de forma detalhada a respeito da igreja de Bezerros? Se você fosse esta pessoa que viajou para longe e encontrou um irmão que já frequentou aqui a igreja, e ele estivesse ansioso por notícias da igreja de Bezerros, o que você diria a ele? Quais seriam as notícias que você passaria para ele? Que a igreja tem prosperado, que a igreja tem avançado, que a igreja está estruturada, que a comunhão da igreja está cada vez mais solidificada entre os irmãos, que a pureza da doutrina tem sido preservada. Quantas notícias boas você levaria para este irmão que quer saber notícia desta igreja? Pois bem, meus irmãos, aqui nós vemos algo acontecendo de forma parecida com esse questionamento que eu tenho feito. Antes, é importante conhecer o contexto aqui que Neemias estava vivendo. Como consequência da idolatria de Israel, Deus puniu as 10 tribos que formavam o reino do norte. Eles foram espalhados pelos assírios, e o reino do sul ficou cativo da Babilônia durante 70 anos. Com relação ao reino do sul, em 539 a.C., o rei Ciro da Pérsia dominou a Babilônia e permitiu que os hebreus retornassem para Jerusalém. Esse primeiro grupo foi conduzido por Zorobabel, um descendente direto de Davi, do rei Davi. Posteriormente, houve um segundo grupo, liderado por Esdras, um sacerdote escriba. E, por fim, entra Neemias, do nosso texto. Neemias era o copeiro do rei, e ele trabalhava como copeiro para o rei Artaxerxes.
da Pérsia. E aqui ele não estava até então conhecendo nada a respeito da situação do povo de Deus, a respeito da igreja do Senhor Israel. E ele questiona, ele procura saber, ele quer saber o que está acontecendo. Ele não tem notícias, então ele pergunta: meus irmãos, me digam, vocês que vieram de lá, como está aquela situação? Como está a situação dos meus irmãos? E ele tem uma triste notícia. É interessante que o amor à igreja leva a questionamentos. Um cristão que ama a igreja, ele é movido por questionamentos. Ele não se dá satisfeito nunca, ele sempre quer saber alguma coisa a respeito dos seus irmãos. Ele sempre quer estar inteirado a respeito do que anda acontecendo na igreja. O amor à igreja leva a questionamentos, então é importante que você se pergunte. Já comece se questionando a si mesmo. Quais são as notícias que eu posso dar a respeito da minha igreja? Eu conheço os problemas que ela enfrenta, eu conheço as carências da minha igreja, eu conheço as necessidades, as dificuldades da minha igreja, para que se alguém pergunte e queira ajudar, eu possa deixar essa pessoa conhecendo de fato como a igreja tem passado. Eu pergunto aos irmãos como eles têm passado, quais são as demandas, as dificuldades, os problemas que eles têm enfrentado. Se você não tem questionamentos, você não tem amor. Se você não tem questionamentos, é porque você nem se preocupa com seu irmão. Porque se você se preocupasse, você estava procurando saber como ele tem passado. Neemias estava exilado na Pérsia, havia deixado à força o seu povo, ele foi levado cativo, e a sua igreja, Jerusalém, e agora ele teve um encontro com os seus irmãos, que poderia dar-lhe notícias de tudo que a igreja vinha passando, de tudo que Israel vinha passando. E ele não perde essa oportunidade. Na verdade, ele tinha já esses questionamentos dentro dele, ele só não encontrava alguém que respondesse estes questionamentos. Mas agora ele tem uma grande oportunidade. Imediatamente ele pergunta, ele questiona, ele deseja saber como estão os seus irmãos em Israel. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então, olha, eu quero saber como estão os meus irmãos, o que eles têm passado. E me diga também a respeito da igreja, me diga também a respeito do templo de Jerusalém. Eu quero saber de tudo. Quais são suas curiosidades, meus irmãos? O que faz com que vocês passem a questionar, a buscar por respostas? Você quer saber o quê? Porque todos temos questionamentos a fazer. Desde uma receita de bolo, há uma resposta que você precisa dar em uma prova. Você sempre quer saber algo, mas em relação à igreja e no que diz respeito aos seus irmãos, qual é a curiosidade que vocês têm expressado para com isso? A primeira coisa que faz aquele que ama a igreja é perguntar por seu estado. E ao saber, ele passa a viver por suprir as necessidades daquela que sofre, da igreja, sem conhecer as demandas da igreja. O máximo que você fará por ela é esperar que ela tenha o seu último suspiro, para depois
de forma hipócrita você dizer: que triste, quer dizer que a minha igreja fechou, foi? Que coisa tão triste, meu Deus do céu, nunca imaginei que chegaria a isto. Hipócrita, mentiroso, mentirosa. Se você de fato se preocupa com a igreja, você pergunta por ela. Você quer saber qual é o estado dela, como ela tem passado, e você, a partir daí, vai procurar com seus recursos humanos, financeiros e todo aquele recurso que Deus te concedeu, procurar revitalizar a tua igreja. Antes dela morrer, você procura revitalizá-la. Mas você só fará isso se você for curioso, se você procurar saber cada pedra do templo, como tem passado, cada membro da igreja, como tem passado, o que eles pensam, o que eles precisam, quais são as dúvidas deles, quais são os questionamentos deles. Sabendo do sofrimento dos teus irmãos, você pode fazer alguma coisa por ele antes que eles morram. O apóstolo Paulo, ele era assim. Ele procurava saber por cartas. Ele não podia estar o tempo todo nas igrejas. Não há os meios de locomoção que temos hoje. Se você quiser ir daqui para São Paulo, você chega lá em pouco tempo. Você leva um dia ou até menos. Ele precisava passar meses viajando para chegar em uma cidade. Mas o que ele fazia? Enviava cartas. E ele obtinha a resposta dessas cartas. E com isso ele conhecia quais eram as demandas, as dificuldades, os sofrimentos, as tribulações das igrejas. E a partir daí ele podia fazer alguma coisa. Observe o diálogo de Paulo aqui com a igreja de Corinto, capítulo 1, 10 e 11. 1 Coríntios. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por que será que Paulo está aqui preocupado com a comunhão em Corinto? Sabe por quê, irmãos? Porque ele teve informações, da mesma forma que Neemias recebeu informações de seus irmãos, Paulo recebeu informações de uma família, da família de Cloé, a respeito da fraqueza da igreja de Corinto. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contenda entre vós. Então observe que Paulo olha para a igreja e vê ela fragilizada, vê ela com suas estruturas rachadas. E ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele age, mas sem questionamentos, sem informação. Isso seria impossível. E quando ele viesse saber muito tempo depois, a igreja já não existiria mais. Qual a razão? Qual o sentido de se estar procurando saber do bem-estar da igreja? Qual a razão de você se meter na vida dos seus irmãos? Para que isso? Observe, a sogra de Pedro, ela adoeceu, ficou febril, e ela certamente morreria, ou pelo menos passaria um bom tempo naquela situação degradante. Olha o que diz em Marcos capítulo 1, versículo 29 e 31. E, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André, para a casa de Pedro e seu irmão. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus Cristo obtém informações a respeito do estado de saúde da sogra de Pedro. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão
e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Aqui está, meus irmãos, o sentido de você procurar saber qual é a dificuldade, quais são as demandas dos seus irmãos, da sua igreja, para que com Cristo você possa curá-la. E qual é o propósito desta cura? É trabalho. É muito trabalho que precisa ser realizado, é muito serviço que ainda precisa ser feito. Mas um irmão doente, seja espiritualmente ou fisicamente, como ele servirá? Então vocês precisam questionar o estado de saúde da sua igreja, para caso ela esteja febril, vocês com Cristo estendam a mão e ela se cure, e ela fique curada, para que ela faça o quê? Passe a servir, que foi o que a sogra de Pedro fez. Assim que ela foi curada da febre, imediatamente ela passou a servi-los, a servir Jesus Cristo e a sua igreja. Então é para isso que cada um aqui precisa lutar um pelo outro. A igreja precisa estar saudável para servir ao seu esposo. Uma igreja fraca, debilitada, perturbada, só trará vergonha no serviço do rei. É isso que vai acontecer. O povo vai passar aí na frente e vocês servirão de chacota, de piadas. O povo vai ter contato com os membros dessa igreja aí fora, e quando souberem do testemunho deles, vai ser vergonha para a igreja de Cristo. Então é urgente que todos se levantem e questionem, perguntem: olha, como é que você está espiritualmente, financeiramente, fisicamente? Você está como? Qual é o seu estado? E vocês precisam conhecer um ao outro, para que, se houver alguma fragilidade na igreja, todos possam estender a mão em Cristo e levantá-la deste estado febril. E eu pergunto mais uma vez: como está a sua igreja? Você sabe responder isso daí? Se eu desse um papel para vocês escreverem a situação da igreja de Bezerros, vocês poderiam pontuar aonde estão as fraquezas desta igreja, as necessidades que ela tem passado? Vocês saberiam pontuá-las? O que ela precisa, meus irmãos, para voltar a servir ao Senhor Jesus com força, determinação e ânimo? Elas precisam de quê? Procurem saber. Os homens precisam procurar saber, as mulheres, os jovens, as crianças dessa igreja precisam procurar saber, ou suas vidas serão uma farsa. Sua preocupação com a morte será uma grande farsa. Se você não consegue procurar saber qual é o estado da dor, da demanda, do sofrimento da tua igreja, o que ela vem sofrendo hoje, não vai adiantar lamentar depois que ela morrer, porque você será um hipócrita, você será uma farsa. Não vai adiantar chorar, encontrar alguém e dizer: olha, tu soubesse, estou tão triste, a igreja de Bezerros fechou. É um hipócrita, é uma farsa essa pessoa. Na verdade, a dor dela tem que começar desde o primeiro momento que a igreja começa a adoecer. E essa doença precisa ser tratada, e para ser tratada você precisa saber que a igreja está doente. Então você tem condições de responder qual é o estado da sua igreja. Lembram da história de Esther? Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu com pano de saco e cinzas, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de panos de saco podia entrar pelas portas do rei.
Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. O que estava acontecendo aqui, meus irmãos, é que Amã, um inimigo do povo de Deus, oficial do rei, criou um plano para destruir Israel, pois ele odiava Israel. E o que ele fez? Ele fez com que o rei levantasse um decreto que onde houvesse povo de Israel na província, as pessoas tinham total liberdade de entrar, matar e ficar com os bens desses hebreus, desses judeus. E o que é que Mordecai está fazendo? Ele está chorando, clamando por socorro, porque ele está em ruínas. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. Então ela ficou muito triste. Chegou a notícia para ela e ela mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhes o pano de saco, roupas finas, para resolver aquela grande aflição de Mordecai. Porém ele não as aceitou. Ele se negou a disfarçar a sua vergonha, ele se negou a disfarçar a sua humilhação. Ele disse: não é de disfarce que eu preciso, nós precisamos de socorro de verdade e não de roupas reais. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Aí ela quer saber, agora ela quer saber o porquê de tanto choro, de tanta dor. Porque ele disse: eu não aceito disfarçar a minha humilhação. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhes dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no palácio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamado para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Sabe o que Ester disse aqui? Sinto muito, Mordecai. Sinto muito pela igreja. Sinto muito pelo teu sofrimento. Eu sinto de verdade, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, ou eu morrerei. Mordecai não ficou satisfeito com a resposta. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora,
de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. A resposta de Mordecai aqui serve para a igreja de Bezerros também. Eu não sei quais são as desculpas que os crentes aqui apresentam para não se levantarem em socorro um dos outros, em socorro desta igreja, para que ela se revitalize. Eu não sei quais são as desculpas. De uma coisa eu sei: Deus não depende de você para salvar a igreja de Bezerros. Ele pode levantar socorro de qualquer outro lugar para ajudar a igreja de Bezerros. Agora você e a sua família terão um triste e lamentável fim. Outra coisa: se te calares agora, de outra parte Deus levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai vão perecer. E quem sabe se não foi para esta conjuntura que fosse elevada a rainha, mas só foi para esta conjuntura. Mordecai, ele só não sabia, ele só não tinha certeza, ele tinha uma suspeita que para isso Deus colocou ela como rainha. E foi de fato para isso. Agora, eu não tenho dúvidas. Eu aqui tenho convicções de que você aqui da igreja de Bezerros foi levantado como cristão aqui nesta igreja para esta conjuntura, para, com a sua condição de cristão cheio do Espírito Santo, fazer e ter atitudes que socorram verdadeiramente esta igreja. Foi para esta conjuntura que Deus te elevou ao nível de cristão conservador, para você socorrer a igreja dele. Se você vai ou não, aí é entre você e Deus, mas que desavisado você não está. Você está avisado como você vai se portar daqui para frente. Agora é com você e Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que esta igreja, de fato, continue avançando contra as trevas. Amém. Vamos responder a mensagem. Eu vou responder lendo os versículos seguintes, que foi a resposta de Esther, e que precisa ser a resposta de cada um aqui. Do versículo 15 ao 17, nós vemos uma Esther totalmente diferente. Uma Esther com o Espírito de Deus sendo movido em seu coração. Observe que diferença. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo lhe havia ordenado. Eis a resposta de cada um dos irmãos. Eu farei o que for preciso, ainda que seja contra a lei dos homens, eu cumprirei a lei de Cristo. Se perecer, pereci, mas o povo de Cristo aqui em Bezerros não ficará sem a minha luta, sem a minha dedicação.